Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz uma mudança com relação ao meu cenário, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar uma cara de canal literário, né, para ele. Eu não sei ainda se eu vou fazer um vídeo, né, da minha bookshelf ou da minha estante de livros. Né, eu já disse para vocês que eu sou bastante eclético com relação à literatura, gosto de autores de vários países, vários estilos literários. Então, eu quero agradecer ao pessoal que está vendo meus vídeos, está divulgando. Peço que continuem fazendo isso na internet, no Facebook, no Google+. Tenho certeza que aqui vocês sempre vão encontrar comentários interessantes sobre romances, sobre as relações entre cinema e literatura. Eu pretendo fazer alguns vídeos sobre história em quadrinhos. Então, para quem está ligado no meu canal, aguardem que vem muita coisa bacana por aí. Bom, gente, hoje eu quero falar, né? Eu quero dar as minhas impressões sobre Grandes Esperanças do Charles Dickens. Grandes Esperanças, eu só tive contato, né? Eu nunca tive contato direto com romance. Eu só conhecia Grandes Esperanças através de adaptações feitas para o cinema, para as histórias em quadrinhos. E há algum tempo eu estava querendo ler alguma coisa do Dickens. Aí eu vi um vídeo da Clarice Force, onde ela comentou especificamente sobre Grandes Esperanças. E eu gostei do comentário da Clary, né? A Clary, ela faz comentários sempre bastante interessantes. Quem gosta de literatura, vale a pena dar uma olhada no canal dela. Ela tem sempre algum vídeo, né, comentando alguma obra, algum romance. Então, os vídeos dela são bem interessantes. E a partir daí surgiu o interesse de ler o romance do Charles Dickens, Grandes Esperanças. É interessante perceber que, apesar assim de todas as adaptações, nenhuma delas conseguem dar conta, digamos assim, da complexidade do texto literário do Charles Dickens. Né? Grandes Esperanças é considerado, né, pelos estudiosos da obra dickensiana, né, um dos grandes romances do Charles Dickens. Há aqueles que o consideram sua maior obra-prima, né, para chegar não sei, não tenho como afirmar isso agora, eu teria que ler outros romances do Dickens para poder ter uma opinião mais sólida sobre isso, mas eu devo dizer que me causou uma impressão bastante positiva essa leitura de Grandes Esperanças. Antes de falar sobre o romance, sobre a trama do romance, eu queria comentar um pouco sobre Charles Dickens. Charles Dickens nasceu Charles John Uffman Dickens. Ele é inglês e é curioso perceber que o Charles Dickens ele teve uma vida um tanto conturbada, principalmente na fase da infância. O pai dele foi preso por insolvência, ou seja, na Inglaterra, no século XIX, né, acredito que ele tenha nascido. Ele nasceu. Seria no início do século XIX, né? Ele nasceu no início do século XIX. Na Inglaterra, nessa época, as pessoas eram presas por insolvência, né? Ou seja, por não pagarem dívidas, elas eram presas. E o Charles Dickens, ele vai ser obrigado a trabalhar para sustentar a sua família. Então, a gente percebe que o tema, essa visão da infância como não sendo uma das melhores fases da sua vida, está muito presente, não só em Grandes Esperanças, mas também em outros romances do Dickens, tais como David Copperfield e Oliver Twist. Bom, o Dickens, além de romancista, ele escreveu contos, ele atuou como jornalista, ele tinha uma revista literária onde publicava seus próprios trabalhos. O Dickens, ele foi
uma das figuras assim dentro do meio cultural mais importantes na Inglaterra. Ele vai para os Estados Unidos, ele faz conferências, e ele fica conhecido justamente por essa erudição, pelo conhecimento dele. Ele também era defensor de causas humanitárias. Essa preocupação pela desigualdade social aparece nos principais romances do Dickens. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a trama do Grandes Esperanças. O que eu vou falar não é spoiler. O que eu vou dizer aqui são coisas que as pessoas já conhecem sobre Grandes Esperanças. Bom, Grandes Esperanças é um romance narrado em primeira pessoa. Então nós temos o personagem, o protagonista, que também conta, relata toda a trama. O nome dele é Philip, mas devido a um problema de fala, ele vai ser apelidado de Pip. Ou seja, Grandes Esperanças, a estrutura narrativa de Grandes Esperanças se dá a partir de um flashback, ou seja, é toda uma retomada através da memória da recuperação de eventos passados, eventos da infância e da juventude do seu protagonista. Ele procura tentar compreendê-los melhor, digamos assim, né? Grandes Esperanças já começa assim de uma forma bastante tensa. Pip, ele está visitando, né, ele está no cemitério, ele está visitando os túmulos dos pais dele, e aí ele é atacado por um homem. Esse homem, ele está fugindo, ele foi condenado a uma pena, e ele quer fugir e pede ajuda do Pip. A partir desse evento, o Charles Dickens vai trabalhar com o tema da culpa, porque o Pip ele vai ser assombrado por essa culpa por ter ajudado esse criminoso, né? Isso pesa na consciência dele. É interessante perceber que, apesar do aspecto negativo desse evento, ele vai ter assim desdobramentos bastante inesperados e surpreendentes na vida do próprio Pip. É interessante que Grandes Esperanças, assim, nas suas adaptações, tanto para o cinema como para os quadrinhos, ou mesmo as adaptações da obra voltadas para público infanto-juvenil, foca mais o período da infância dele, principalmente a passagem em que ele vai até a casa da Miss Havisham, né? Então, quando você lê o romance, você vai descobrir, né, que apesar da importância né, com relação à parte da infância do Pip, digamos assim, o romance não se resume só a isso, né? Ele depois vai para Londres, ele vai né, ele vai passa pela fase da juventude dele, né? Enfim. Bom, quando eu li Grandes Esperanças, o que me chamou bastante atenção é a elaboração dos personagens. O Charles Dickens ele constrói muito bem os seus personagens. E ao contrário do que eu imaginava, ele não se prende ao maniqueísmo, ou seja, aqui a gente encontra personagens que não são nem totalmente bons e nem totalmente maus, né? O próprio Pip, que é o protagonista, ele não é um mocinho, né? Ele tem as suas nuances de personalidade, ele falha muitas vezes, principalmente pelo orgulho. Dentre os personagens, eu também destacaria a Miss Havisham, né? Que é uma personagem, ela aparece de uma forma até mesmo assustadora, ela remete à figura do fantasma, né? Pela própria descrição física dela. E também outra personagem feminina é a Stella. A Stella, inicialmente, ela é descrita como ela começa, né, um romance como uma criança, ela vai se desenvolvendo, mas é curioso perceber que ao longo do desenvolvimento da narrativa, a Stella, que aparentemente é má, que não tem emoção, até o Pip fala que ela não tem coração, ela vai demonstrando nuances, né? Isso está associado ao passado dela,
Então nós vemos que ela também é um personagem bastante complexa. Além disso, o Dickens ele faz ele cria uma galeria bastante rica, são vários personagens que aparecem em Grandes Esperanças, e que cada personagem vai remeter a um aspecto da sociedade inglesa. Então nós vemos, né, que Grandes Esperanças é uma obra assim bastante complexa, né? Acima de tudo, é um romance de formação, ou seja, o protagonista, o Charles Dickens, ele vai querer demonstrar o processo de amadurecimento do protagonista, que é essencialmente uma característica do romance de formação. Quer dizer, ele vai formando a sua personalidade ao longo de experiências. Essas experiências tendem a ser negativas, mas ele aprende, ele se aprimora como ser humano. É interessante também ver que o Dickens é um autor que ele vai agregando estilos narrativos de outros autores anteriores a ele. Então, a gente vê também que o Dickens ele foi influenciado pelo chamado romance de costumes, né, que tem como principal representante a Jane Austen, né, principalmente com relação à forma como ele descreve a sociedade inglesa, né, e principalmente trabalha dentro desse aspecto social o tema da hipocrisia. Também ele vai agregar elementos da sensation novel, ou novela de crime, história de crime, em algumas passagens bastante tensas de Grandes Esperanças. Também eu destacaria que o Dickens utiliza artifícios da literatura gótica, principalmente na descrição de cenários, para se criar atmosferas de medo e até mesmo climas de suspense. Curioso também perceber que através da personagem, uma das personagens principais, a Miss Havisham, ele vai reconfigurar a figura do fantasma, né, o motivo do fantasma, que é bastante recorrente na literatura gótica, ou seja, ela é uma espécie de, ela é descrita como uma morta-viva. Isso remete ao passado que repercute no tempo presente, né? Então, a gente percebe que o Charles Dickens ele é um tipo de autor que, ao mesmo tempo que ele consegue trabalhar de forma muito interessante a arte romanesca, no sentido principalmente da representação da mimesis, ou seja, os aspectos realistas, né, a descrição mais realista do cotidiano, da vida real, ele também consegue trabalhar com elementos de uma literatura de apelo mais popular. E em Grandes Esperanças, ele equilibra muito bem essas duas vertentes da literatura, né? Então, a minha impressão, a impressão que eu tive, né, com relação ao Charles Dickens é que ele não só ele é, sem dúvida, um dos grandes autores da literatura inglesa, mas também da literatura universal. Ele é um grande romancista. Ele, sem dúvida, aprimorou a arte do romance, né, como criação artística de alta qualidade. O que me espanta um pouco é que até mesmo que nas universidades, até mesmo nos cursos de graduação, os professores eles não comentam muito, eles não dão muita ênfase aos romances do Dickens. Eu acho que o Dickens deveria, as obras do Dickens, né, principalmente Grandes Esperanças, David Copperfield, Oliver Twist, que são as mais conhecidas, elas deveriam ser melhor trabalhadas nas universidades, né, tanto no nível de graduação como de pós-graduação. Né? Ou seja, Dickens, sem dúvida, ele é um grande autor da literatura universal. Ele conseguiu ampliar ainda mais os artifícios, ele conseguiu assim dar maior ênfase e melhorar ainda mais a criação romanesca, né? Num todo, no geral, né?
Eu gostei muito dessa edição da Penguin, né? Ela é muito boa, ela é capa cartonada, dentro é papel pólen de uma qualidade muito boa. Além do romance, ela começa com uma introdução que analisa, que dá uma leitura, né, de Grandes Esperanças como uma metáfora sobre as mudanças sociais na Inglaterra. Né? Eu gostei também da tradução do Paulo Henriques Brito, que é muito boa. Eu só tenho algumas reservas com relação à utilização de um português, digamos assim, arcaico, principalmente na utilização do pronome tu, né, em vez de você, mas isso eu acho que é um recurso dos tradutores e é muito utilizado com relação aos romances do século XIX. De qualquer forma, é um trabalho bom, é um bom trabalho, né? O Paulo Henriques Brito é um tradutor de grande... Né? Ele é um ótimo tradutor, ele consegue acertar principalmente na descrição dos ambientes, em algumas passagens mais complexas do romance, enfim, ele faz um ótimo trabalho de tradução. Então vale a pena adquirir. Eu também gostaria de comentar que eu gosto muito das edições da Penguin Companhia. Eu só fico assim um pouco decepcionado com relação ao atual rumo do trabalho de editoração, né? Foram publicados livros clássicos, né, da literatura inglesa, tais como As Viagens de Gulliver, O Amante de Lady Chatterley, mas eu acho que parou depois dessa publicação. Eu peço então para a Penguin Companhia, por favor, publiquem mais obras da literatura inglesa, principalmente romances do Charles Dickens, né, David Copperfield, Oliver Twist, a Bleak House, traduzido no Brasil como Casa Soturna, que é um romance menos conhecido dele, mas também é de grande qualidade, né? Então, gente, fica registrado aqui meu comentário sobre Grandes Esperanças. Vale a pena ler, vale a pena conhecer. Eu acho que, se não for, sem dúvida, uma das grandes obras-primas do Charles Dickens, né? Eu também gostaria de comentar com vocês que eu comprei algumas coisas novas e eu pretendo fazer vídeos sobre elas depois, né? Dentre as minhas novas aquisições, eu destaco o Retrato de Dorian Gray, né, uma versão nova do romance do Oscar Wilde. É uma versão que é a mais próxima do original, ela não é censurada, então digamos assim que em alguns aspectos ela é mais abrangente. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ela, é ilustrada, mas eu vou lê-la, eu vou ler o romance de novo do Oscar Wilde e depois eu faço um vídeo falando minhas impressões sobre o Retrato de Dorian Gray. Eu falei também que eu pretendo fazer alguns vídeos sobre quadrinhos. Então eu também comprei Os Companheiros do Crepúsculo, que é uma HQ europeia, considerada uma obra-prima. Eu não vou mostrar o conteúdo, mas é incrível, os desenhos são sensacionais, é material de alta qualidade. Eu quero fazer um vídeo especificamente, né, comentando as minhas impressões sobre Os Companheiros do Crepúsculo. Também adquiri a trilogia Nicopol, do Enki Bilal, que é considerado um dos grandes artistas gráficos da Europa, né? Eu também quero fazer um vídeo comentando minhas impressões especificamente sobre essa obra. Tá certo, gente? Então, eu vou fazer outros vídeos, então aguardem. Até mais.